Bom dia, astronauta. Como vai? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso dessa segunda-feira, 13 de maio de 2019. Aqui, o seu programa diário de informação com análises políticas, comentários e entrevistas. E já temos aqui na sala com a gente, eu vou pedir para ele começar a abrir a câmera dele. O Rubem Gonzalez está com a câmera fechada, ele chegou aí no meio da fala do Felipe, já deixou abrir o microfone dele, já está aberto, ele chegou aí para conversar com a gente, o homem da polêmica. O Rubem Gonzalez vai continuar também falando de um tema que é outro que apresenta um desafio enorme para a gente, democrático, e principalmente uma democracia maniatada como o Brasil, que é a questão da impopularidade da posição tradicional da esquerda no tema de segurança pública. Antes de chamar o Rubem e dar bom dia para ele, eu só queria dizer o seguinte, que eu esqueci de falar na abertura do programa. Mais uma vez eu quero recomendar que quem não assistiu, assista o programa de ontem, de domingo, em que a gente discutiu com o professor Fernando Nogueira a circunstância da apelação do Lula no STJ, e o retorno que a gente teve desse programa imediato foi excelente, excelente. Então, quero motivar você falando que chegou onde tinha que chegar, os atores envolvidos assistiram, uns gostaram, outros não gostaram nem um pouco. E eu queria ler para você ficar aí, você que está assistindo a gente com mais vontade ainda de quando terminar esse programa e lá ver o de domingo, a opinião de uma pessoa que a gente preza muito aqui no Duplo Expresso, e o próprio Felipe Quintas também preza, como ele falou na semana passada. Inclusive a gente ficou com inveja do Felipe Quintas porque foi encontrá-lo pessoalmente, que é o Pedro Augusto Pinho, que falou o seguinte, ele mandou na madrugada e eu vi hoje de manhã essa mensagem, ó: acabo de assistir ao Duplo Expresso de domingo, parabéns. A mais arguta análise política do Brasil está no Duplo Expresso, anos à luz de qualquer outra. Grande abraço a você e a sua equipe, Pedro. Nós que agradecemos aí você prestigiar a gente com a sua audiência, suas contribuições, Pedro Augusto Pinho. Estamos esperando aí o artigo que você prometeu sobre o golpe que sofreu Geisel na sua sucessão, mas como eu falei na mensagem que eu mandei para você, a gente tem toda a paciência, porque esse artigo, esse registro histórico é tão importante que você realmente tem que ter o tempo que for necessário para matar a pau, como você costuma matar. Então temos paciência, porque isso aí é a história do Brasil, e como você até falou no seu comentário, tem reflexo, pode ter bastante impacto na luta atual. Então continue aí trabalhando, você do seu lado, e nós continuaremos trabalhando do nosso aqui, grande Pedro Augusto Pinho. E agora sim a gente chama o Rubem Gonzalez para conversar com a gente. Rubem, eu não sei você, mas eu tive assim caixa de e-mail, inbox de Facebook, DM no Twitter, lotadas com o pessoal falando que, poxa, não dá para ter uma opinião assim protofascista, pró-miliciano no Duplo Expresso, você tem que chamar o pessoal dos direitos humanos, do direito penal mínimo, pessoas quadros do PSOL e tal. Olha, mais uma vez vou repetir aqui o que eu falei ao longo da semana. Até a minha posição, eu que estudei, né, direito penal na escola, a minha posição é do direitos humanos, direito penal mínimo, mas eu reconheço, a minha posição é francamente minoritária. Eu quero saber como que a gente vai chegar ao poder defendendo, se possível, essa nossa posição. Se a gente quer, inclusive, promovê-la, como que a gente vai promovê-la estando na oposição e numa posição francamente minoritária, sem dialogar com aqueles que podem nos levar ao poder para impulsionar essa agenda que, na nossa visão, é civilizatória. Então, por isso, esse é o problema principal aqui, independente de você concordar com a posição do Rubem Gonzalez ou você ser mais do pessoal dos direitos humanos e direito penal mínimo, etc, etc. O que é importante, eu acho que aqui é o tema, a gente está aqui discutindo política, principalmente, entre outras coisas, é como que a gente faz para contornar a impopularidade da nossa posição, infelizmente. Infelizmente, né? No meu caso, eu tenho essa posição, infelizmente, na minha visão, eu tenho que ver que ela é francamente minoritária na sociedade brasileira. Eu não sei se você viu o programa de ontem, Rubem, mas esse advogado e professor lá da Universidade Federal de Lavras, o Fernando Nogueira, ele escreveu um artigo longo, eu não pude ler ainda, vou ler hoje, reagindo à sua exposição das últimas 2 semanas. Ele também tem a posição dos direitos humanos, ele também tem a posição do direito penal mínimo, mas ele não se furta ao debate em momento nenhum, muito pelo contrário, ele foi uma das N pessoas que falou que nós não deveríamos abrir espaço aqui para você, e pelo contrário, ele acha que é necessário, e ele contempla e acha importantíssimo discutir esse desafio que a gente tem político-democrático, e ele foi lá discordando, mas polemizando e falando, e no final ele mandou, ele assiste inclusive o seu canal há muito tempo, discorda nisso, mas concorda com você na imensa maioria das suas colocações, e ainda mandou lá um salve para você, salve Rubem Gonzalez, salve Duplo Expresso, e aí a gente deve promover aí de repente um dia um debate seu com ele está aberto a isso, tenho certeza que você também. Então,
Aqui no Duplo Expresso não tem fuga ao debate, não tem cerceamento de voz nenhuma, por mais que seja impopular e minoritária, mesmo diante dos expressionautas. O que, atenção, não é o caso, hein? A maior parte das reações dos expressionautas ao que o Rubem falou aqui foi positiva. Há um pessoal que é contra, mas a maior parte, se você for na seção de comentários no site, no canal no YouTube, no Facebook, a maior parte até concorda e eu acredito que a imensa maioria, aí até pessoas que discordam, pelo menos contemplam esse desafio que está colocado, político inarredável, de que a nossa posição é impopular, como que nós faremos para contorná-la e chegar ao poder? Depois dessa longa introdução, eu dou bom dia ao Rubem Gonzalez, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia. Tá ouvindo? Ouvindo perfeitamente, pode falar. Então tá ótimo. Bem, Rômulo, primeiro deixa eu dar uma pincelada aqui sobre uma coisa. Eu acho que as redes sociais deram a coragem que faltava aos covardes. As redes sociais, no final, pioraram a sociedade num todo, porque, pense você uma coisa, muita gente é canalha, mas ninguém tem orgulho de ser canalha. Tá? Ao contrário, o cara que é boa pessoa, que é bom caráter, mesmo que ele não faça propaganda desse bom mocismo dele, ninguém tem vergonha de ser bom. Ninguém. Todo mundo, o cara é bom, ótimo, fulano é legal, fulano é maneiro, ótimo, todo mundo gosta dele. Agora o outro é canalha, é o sujeito mau. E a rede social deu asas a ele. Ele consegue fazer isso. Isso é para você ver, muitas vezes, o tipo de crítica que você recebe. Tá? São pessoas que, normalmente, em condições normais, não se manifestariam. A gente vê isso aí ontem, eu estou falando um pouquinho de atualidade, num jogo de futebol. A perniciosa Globo, né, ontem transmitindo o jogo do Vasco, o goleiro do Vasco teve uma falha clamorosa e outra falha terrível. E a Globo fez uma premiação para o melhor jogador da rede. Ou seja, você entra pela rede, por uma rede social, e você vota no melhor jogador. Ele foi escolhido o melhor jogador em campo. É a maldade do ser humano. É a maldade do ser humano que aparece nesse momento. E a Globo é tão canalha que foi lá e deu prêmio para ele. E é mais canalha ainda, Rubens, porque depois ficou criticando os torcedores que fizeram isso. Exatamente, quando ela é a parte ativa da situação. Porque ela poderia ter simplesmente cortado o fio. Não chega. Ela se aproveitou daquilo ali. Só que quando viu a repercussão negativa, veio fazer o bom mocismo da Globo, o acolchambramento de sempre. Então é o seguinte, isso prova... Aí é o seguinte, aí agora vão descobrir que o rapaz teve depressão, quase que abandonou a carreira quando a mãe morreu. Ontem era Dia das Mães, ele estava com o nome da mãe na camisa. Aí agora vai começar o bom mocismo, de aluguel. Todo mundo, tadinho, isso, aquilo outro. Aí, por exemplo, o Esporte Espetacular da Globo vai lá fazer um programa edificante com ele e fica tudo como Dante no quartel de Abrantes. Mas isso aí é só para prova. Não fica, porque isso aí não tem quem repare. Não, fica para o que eu estou falando assim, para a Patuleia. Sabe? Para a Patuleia fica isso aí. Então é o seguinte, críticas a gente recebe de todo lado. Tem críticas construtivas e destrutivas. Agora, eu só acho engraçado como me colocam. Eu sou polêmico. Parece que a violência é um jogo. Você escolhe qual time você vai torcer. A polêmica no Estreito de Gibraltar, a polêmica no Monte Everest, não, eles existem, eles estão lá. É a realidade. Como é que você vai considerar polêmica a verdade, a realidade?
Então, se você quer combater alguma coisa, você tem que encarar aquilo. Tem que encarar. Não vou cair na armadilha de encarar de frente, não. Vou meter a redundância aí. Então, é o seguinte, você tem que encarar aquilo ali. A violência do Rio, do Brasil, é uma realidade. O que esse pessoal quer tratar como realidade, é a esperança. O que você espera daquilo ali. Hoje, o brasileiro, armadilha de encarar ele de frente, o brasileiro de classe média, então é o seguinte, e esse esquerda, você tem que encarar brasileiro, essa nova esquerda brasileira, ele tem o costume, Brasil, é uma realidade de, por exemplo, assim... sou eu aqui. Perdão, estava vazando um áudio, achei que era o Rubem, mas era eu. Pode prosseguir, Rubem, já fechei aqui. Então é o seguinte, o nosso homem de esquerda médio, cultural, classe média, que domina, lamentavelmente, esse nosso diálogo aqui, que anda à nossa volta, que circula a gente como um abutre, ele parece que quer chegar para o mundo, para a Escandinávia, e falar assim, olha, gente, vocês desculpem, tá? Aquele Brasil lá de 80 mil assassinatos por ano não me representa. Eu sou bom, eu sou puro, eu sou igual a vocês, tá? Eu penso igual a vocês, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Aquele pessoal sujo que está lá não me representa. Eu não tenho nada aquilo com aquilo. Eu sou muito melhor do que aquilo. Tá? E não é. Você é visto lá fora pelo que as pessoas veem do global, do geral. Funcionário do aeroporto, guarda do aeroporto, policial do aeroporto, vai te tratar como brasileiro. Ih, olha lá. Vem de lá, olha. É aquilo ali. Mas a nossa esquerdinha, ela tem o costume de praticamente pedir desculpa e falar assim, olha só, eles são o Brasil, que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não. Olha, vocês não têm todos os direitos humanos, eu represento todos eles. Aquilo não tem nada a ver comigo. Aí você... Rubem, desculpa interromper, só uma questão. Teve algumas pessoas questionando quando você faz essa voz especial para identificar pessoas dessa questão. Você não está fazendo nenhuma insinuação de caráter, tentando caracterizar um gay falando. Você está querendo falar daquelas pessoas delicadas demais, enfim, né, que o pessoal escreve nas redes sociais, né, tudo cheio de nome toques, muito delicadinho, que viveu numa bolha, né? Criado, o pessoal fala aí, como é que surgiu aquela gíria? Leite com pera, né? É isso que você quer dizer? Não, mas é exatamente isso. O grande problema todo hoje é que é o seguinte, o outro dia eu cheguei e coloquei um vídeo do Maluf, que eu acho até que te passei. Acho que eu passei para você. Um vídeo do Maluf. Um dos idiotas que me segue lá no Telegram, no canal, ele virou e falou assim, Maluf tem que morrer, isso é um desgraçado. O cara nem escutou a mensagem, já deu logo um tiro de 12 na cara do mensageiro. Ele não parou para escutar o que o Maluf tinha para falar. Ele viu a figura do Maluf e ele já mandou bala. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Por quê? Porque a gente reage como as pessoas, a gente reage para agradar as pessoas. E a esquerda brasileira faz isso. A esquerda brasileira tem uma escola escandinava de enxergar o mundo. Tá? Por quê? Aí o cara não para pensar que a Escandinávia tem uma civilização que tem 2.000 anos, 3.000 anos, sei lá. Todas ali eram tribos, mas estão ali. Outra, ele não enxerga que, apesar de ser composta de 4, 5 países, que territorialmente até que tem um tamanho bom, mas populacionalmente, se juntar todo mundo, vai faltar gente para suprir as favelas do Rio de Janeiro. Todo mundo inteiro cabe em São Paulo, na cidade. Então é o seguinte, é diferença. A diferença é cultural, a diferença é populacional, a diferença vem de todos os lados. Tem um fato que é o seguinte, lá tem negro. Tem, mas nós saímos de um quadro miscigenado, nós saímos de um quadro complicado. É o que eu falo, muitas vezes as pessoas não me entendem quando eu analiso algumas coisas
do ponto de vista racial, é que eu falo, é aquele negócio. Eu não gosto, eu não suporto o Estreito de Gibraltar, mas ele está ali, ele é um acidente geográfico. As pessoas não entendem os acidentes sociológicos, antropológicos. Existem acidentes antropológicos. A miscigenação brasileira, a chegada de 10 milhões de escravos, é um número talvez que as pessoas não tenham. Para os Estados Unidos foram 1 milhão de escravos, para o Brasil vieram 10 milhões de escravos. Nós recebemos 10 vezes mais escravos que os Estados Unidos. Então é o seguinte, isso é um acidente sociológico. Você está querendo mandar matar os negros, mandar de volta. Eu não falei isso. Eu estou sentando e falando com você, vamos conversar sobre o assunto? Vamos falar sobre segurança pública? Esquece o que você aprendeu na faculdade. Esquece sua carteirinha. Vamos abrir um jornal. Vamos olhar o povo. Vamos conversar com o povo. Vamos parar com esse negócio de dar procuração a sociólogo para vir aqui dizer para a gente o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Por que a gente tem a escola de Viena, a escola de Chicago, a escola disso, a escola daquilo ali? Foucault, pelo amor de Deus, Foucault, desculpa falar palavrão aqui. Então é o seguinte, tudo isso aí. Por que não existe a escola de Belo Horizonte? Por que não existe a escola de Niterói? Por que não existe a escola de Juiz de Fora? Por que não existe Darcy Ribeiro? Por quê? Até quando um país do tamanho do nosso, com a população nossa, vai ficar a reboque dos outros? Para mudar isso, você tem que vir para o meio do povo. Eu vou entrar agora um pouco em geopolítica. Antes de entrar em geopolítica, Rubem Gonzalez, eu gostei muito de uma coisa que você falou há um tempinho agora, que é o seguinte, você falou que a pessoa, quando quer discutir segurança pública, acha que a questão é de time de futebol, né? Torcida de time de futebol, você quer que um ganhe e o outro perca. Nessa questão que algumas pessoas vieram dizer que você aqui estava fazendo apologia da milícia. Aí uma das pessoas que criticou, discorda, mas que essa não quer interditar o debate de forma nenhuma, mandou aqui, tá lá na seção de comentários da sua participação da semana passada, e eu não estou conseguindo diminuir a fonte, mas eu vou mostrar para quem está em casa, uma matéria de um jornal do Rio de Janeiro, o jornal O Dia, colocando aqui, cartaz na Praça Seca, é um local de classe média baixa da Zona Oeste do Rio de Janeiro, cartaz na Praça Seca pede um basta à milícia, porque o Rubem Gonzalez tinha feito aquela escala Gonzalez aqui, dizendo que na escolha trágica, terrível, você tem que, se você não quer levar bala na cabeça, a sua primeira opção é morar na parte que tem estado, ali a área mais nobre da Zona Sul do Rio de Janeiro. Na segunda opção seria uma área controlada pela milícia. Na terceira opção, uma determinada facção do tráfico que tem como política não enfrentar a polícia, e em último lugar, alguns dos lugares controlados pelo Comando Vermelho, que essa faz enfrentamento, permite o tráfico de crack, que alimenta a pequena criminalidade, enfim. Ele explicou, mas ressaltando em todo momento que isso era uma briga trágica. Algumas pessoas questionaram, dizendo o seguinte, não é verdade que na área da milícia não tem tiroteio, porque a milícia, até quando ela está se expandindo a custas do tráfico. Então teve primeiro uma guerra para ocupar e a área em que ainda está conflagrado com essa disputa territorial entre a milícia e o tráfico, e aí, por isso, deram um exemplo dessa matéria lá nesse local, na Praça Seca, que está atualmente sendo disputada entre traficantes e milicianos, por isso está havendo tiroteio, e aí surge um cartaz apócrifo lá, colado numa árvore, dizendo o seguinte, chega de extorsão, denuncie a milícia, estamos cansados com tanta violência, Zona Oeste e Zona Norte choram, cadeia nesses milicianos, chega de tiroteios, ligue para a Drago aí da Polícia Civil, chega de opressão. O cartaz não é assinado, a gente não sabe, eu respondi para a pessoa, inclusive, tá aqui o meu comentário que eu coloquei, deixa eu ler, olha só o que eu respondi. Eu falei, essa é a minha resposta, Rômulo Maia, ficamos com o problema da representatividade versus evidência anedótica nesse caso específico. Mas esse registro é importante, eu já repassei para o Rubem pedindo para ele abordar no dia de hoje aqui com a gente. Um complicador é uma área em disputa com o tráfico, como diz a própria matéria, daí que vem o tiroteio.
cui bono? A quem beneficia essa denúncia unilateral só da milícia e não dos traficantes, pedindo que seja retirada a milícia? De qualquer forma, a solução, e aqui eu coloco todas as aspas, para o tiroteio parece que vem a cavalo, já que a própria matéria diz que o governador já informou, lá o Witzel, aquele que atira de cima do helicóptero, já informou que vai mandar a polícia ocupar toda a área e certamente ocupando a polícia que tem laços das forças de ordem com as milícias, eles vão tirar os traficantes, vão resolver esse problema entregando a área de vez para a milícia. Então deve acabar o problema do tiroteio e dos enfrentamentos. Eu não estou falando que isso é a solução, mas enfim, realmente há esse tiroteio na área em que você está ainda em disputa, não tem como o traficante não vai largar a área de boa e falar, não, pode vir milícia e tal. Vai ter uma disputa, como está tendo aí, mas ele falou, uma vez conquistada a área, né, você não estava falando nessa área de expansão, você fala, uma vez conquistada a área, se você tiver que escolher para não levar tiro na cabeça, aí sim entra aquela escala Gonzalez. Comenta aí pra gente, por favor, Rubem, essa questão dessa notícia e algumas pessoas dizendo que, por exemplo, na Praça Seca ou em outros lugares, em algum lugar específico, a milícia poderia vender droga ou deixar vender, inclusive terceirizar e cobrar uma comissão de quem vende droga e tal. Você tinha explicado aqui que não tem a milícia SA, uma coisa centralizada, e que isso pode acontecer eventualmente. Então comenta um pouquinho aí, reage a esse questionamento que foi feito, por favor. Bem, primeiro o cartaz prova claramente que o Comando Vermelho já aderiu à guerra híbrida, né? A guerra híbrida, porque é o seguinte, o que acontece? O cara reclama do futebol, fala assim, olha, eu não suporto futebol aqui no meu bairro. Eu quero que acabe com o futebol. Todo dia tem um Fla-Flu aqui. Então vocês fazem o favor de prender os jogadores do Flamengo. Venham correndo atrás dos jogadores do Flamengo. Mas peraí, a tua queixa não é contra o futebol? A tua queixa não é contra a bola rolando? Por que é que você pede providência só contra um time e não pede para os dois? Então está na cara que o dedo do Fluminense está nessa história. Tá? Isso daí é quanto a isso. Rômulo, o que eu acho engraçado é que eu acho tudo isso trágico. As pessoas confundem a análise com opinião. Um tiroteio desse é trágico. Você depender que uma milícia tome conta de uma área para você ter respeitado o mínimo direito de ir e vir é trágico. É isso que esse idiota sociólogo, esquerda namastê, pessoalista, imbecil, que está assistindo isso aqui, não consegue enxergar, não consegue discernir. Ele está esquecendo que está falando com alguém que é a favor da cidadania. Agora, é o seguinte, você primeiro tem que encarar os problemas. Se você quer mudar alguma coisa, você tem que encarar a coisa. Realmente acontece isso, acontece tiroteios, acontece tudo isso aí. O povo, quando reclama, tá? Nessas horas o povo se recolhe. Se você for lá, ele se recolhe, ele some. Não existe ativismo. O povo está desempregado, fudido, na merda, procurando emprego ou procurando manter o emprego que tem. Ele não tem tempo para esse ativismo. O povo é totalmente acéfalo. O povo vive igual a barata tonta. Primeiro, porque se cria um núcleo chamado associação de bairro, de morador de bairro, que normalmente ou o cara adere a um grupo ou ao outro e, na maioria das vezes, está atrás de interesse político. O interesse político das associações de moradores se manifestam de duas formas. Ou o mesmo cara se lança candidato, ou então ele vende o apoio para algum candidato. É aí onde você vê esses quadros trágicos do Eduardo Cunha. Quem, em sã consciência, votaria no Eduardo Cunha? Me diz uma coisa, Rômulo. Rubem, antes de você dizer outra coisa, eu queria dizer o seguinte, você acabou de tocar num ponto que ressoa mais uma vez com um comentário dessa mesma pessoa, que outro ponto de crítica que ele colocou era aquela nossa colocação, tanto sua como minha, a observação de que os candidatos que pretensamente querem defender essas populações são muito mal votados nessa área. Se são votados até, nem sei se são votados. Então a gente dava o exemplo aqui, por exemplo,
delegado Orlando Zacconi, que já esteve aqui no programa, que foi candidato a deputado pelo PSOL, diretamente responsável pela questão do desmonte da UPP na favela da Rocinha e da elucidação do caso Amarildo, e a gente perguntou aqui se ele teve votação boa na Rocinha ou não. E aí essa pessoa respondeu com uma hipótese diferente, falando o seguinte: mas você tem que ver que nesses lugares, os que são da milícia são currais eleitorais da milícia, e a Rocinha, que não é da milícia, a Rocinha do Comando Vermelho, aí lá o traficante fez um acerto com o pessoal da direita, que vai lá dar uma grana pro cara, e vendeu os votos daquele pessoal. Aí o que eu respondi para ele? O seguinte: eu falei, olha, apreciei o seu comentário, que ele fez um comentário longo, muito bem elaborado. Aí eu coloquei o seguinte: essa questão de curral eleitoral anti-PSOL, porque segundo ele acabaria dos dois lados, então tanto na milícia como no tráfico, as pessoas sendo proibidas de votar no PSOL, e por isso que o PSOL, apesar de defender essas populações, não teria voto lá. Eu falei, essa questão do curral eleitoral anti-PSOL eu acho complicada. Em primeiro lugar, o voto é secreto, né? Em segundo, a Rocinha é do Comando Vermelho, que logicamente ganha com a saída da UPP. Mesmo assim, obrigaram, no que ele achou, como que eles obrigaram a população? Obrigaram moradores a não votarem no partido, o PSOL, que mais se mobilizou por esse resultado da saída da UPP, sendo que eles são os principais beneficiários disso. E em todas as outras áreas do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, aconteceu a mesma coisa, eles venderam voto, sendo que isso era contrário aos interesses comerciais dele até imediatos. Eu falei, eles venderam esses votos, pretensamente, se eles pudessem controlar o voto, eles teriam vendido para que representantes dos seus rivais territoriais, as milícias, saíssem eleitos, para ocuparem o poder de polícia do Estado e aí conseguirem, a gente sabe como é o loteamento de deputados estaduais, de batalhões, eles nomeiam quem é o comandante do batalhão, eles nomeiam quem é o delegado da Polícia Civil, eles iriam deixar, então, pessoas aliadas dos milicianos, traficantes, ia vender o voto da população que está subjugada por ele, para que entrasse um deputado que ia botar no batalhão e na Polícia Civil pessoas aliadas das milícias. Não faz muito sentido isso daí, pensando de uma forma estratégica. Então, eu coloquei aqui continuando, para ocuparem o poder de polícia do Estado, sabendo que delegacias e batalhões são loteados para deputados, não parece uma boa política de negócios. Ademais, como que eles cobram a votação dos moradores no final do dia da eleição para saber se votaram ou não conforme eles falaram? E aí eu concluí falando o seguinte, olha, nós, eu e essa pessoa, temos a mesma origem zona sulista, a área mais nobre da cidade do Rio de Janeiro. Aí eu perguntei para ele, você já costuma conversar com seus porteiros, empregadas, diaristas sobre a escolha trágica, estamos na tragédia, a escolha trágica entre viver numa área dominada pelo tráfico ou outra dominada pela milícia? Eu sempre fazia isso, procurava fazer isso até sair do Brasil. Na minha amostragem, que tampouco pode ser universalizada, também uma amostra de evidência anedótica, todas essas pessoas tinham uma visão menos negativa de morar numa área da milícia do que numa área do tráfico. As duas são trágicas, terríveis. Todo mundo queria morar em Ipanema, tendo Estado, mas entendo que escolher o que eu, pelo menos da minha pequeno espaço amostral, o pessoal preferia morar numa área controlada pela milícia. Então, Rubem, eu queria que você comentasse essa questão de dizer que tanto na área do tráfico como na área da milícia, as pessoas não votam no pessoal que tantos defendem, porque ou o miliciano ou o traficante proíbem de votar no pessoal 50. Isso é mentira. Isso daí é um conto do vigário que o pessoal inventou para tentar mostrar como o povo é refratário aos seus candidatos, aos identitários. E você vê que não é só a comunidade, a favela, não. Os bairros comuns de pessoas mais humildes são refratários a eles. Aquele discurso deles não cola para ninguém. Por quê? O que a pessoa tem que saber é que a milícia e o tráfico não está atuando só na periferia, na favela. Está atuando em bairros inteiros. Bairros que antigamente eram bairros de classe média baixa. Estão atuando ali. A Rocinha, você anda 90% da Rocinha sem ser incomodado por ninguém. Não existe controle nenhum do tráfico sobre nada. O controle está nas vielas. Você conhece a Rocinha? Já andou ali dentro? Ah, eu já andei ali dentro. Ali você anda quilômetros e quilômetros sem ver nada. Não existe. Isso daí é um conto que o pessoal inventou para justificar a sua baixa penetração.
porque, teoricamente, um partido com tanta coisa boa para mostrar para esse povo, realmente não consegue penetração, não fura a bolha. Não fura a bolha porque o povo não engole aquela conversa fiada. O povo não aguenta com aquilo ali. A semana passada, eu falei sobre a diminuição da idade penal. Ontem, eu te passei um vídeo, você viu? Ainda não, eu vou ver depois então, aqui. Você vai ver. 2 menores de 15, 16 anos assassinaram um segurança de um parque, acho que no Paraná, Curitiba. E ali tem a matéria, tem a entrevista com os menores. Tá? O cara tapado, caramba, a entrevista dos menores. O que acontece? Aquilo ali é que o nosso povo vê. Mundo cão. Aí você chega no meio do povo, passa em todas essas emissoras aí, com todos esses canais aí de exploração, e é absurdo esses programas, eu sou contra esses programas. Esses programas deveriam ser censurados. Eu acho que eu sou a favor, sim, de censura. Eu sou a favor de censura, porque é cultural. Tem até uma reportagem da BBC de Londres, eu acho, com um programa, esqueci o nome da apresentadora, que veio ao Rio de Janeiro mostrar a TV brasileira, e eles ficaram espantados que na hora do almoço, entre você comendo um bife mal passado, você vendo defunto para tudo quanto é lado. É uma documentarista do BBC chamada Ruby Wax, que é excelente, eu recomendo a todo mundo que veja, isso aí tem legendado no YouTube, você procura Ruby, R-U-B-Y, Wax, W-A-X, Brasil, TV brasileira, alguma coisa você vai encontrar, mas tudo que você encontrar dela você pode assistir, porque ela é ótima, Rubem. Exatamente. Então é o seguinte, aí vai naquele número que eu falei que 92% da população é a favor da diminuição. Aquilo ali é o rochedo de Gibraltar. Não é o sonho desse delirante amigo nosso, que fica sonhando, faz de conta, conto da carochinha, para ele, sabe, para o âmago dele, faz muito bem ele acreditar que eles não conquistaram o governo brasileiro porque a milícia malvadona e o Comando Vermelho trucidador não deixaram ninguém votar no PSOL. Ou então, né, numa próxima eleição podem reprisar a história de uma madeira de piroca, porque também vão falar que tem essa questão comportamental, porque o pastor não deixou votar, ninguém deixa votar no PSOL, né? Eles são perseguidos por todo mundo e as pessoas são realmente muito cabrestos, né? Elas obedecem, assim, realmente só votam em quem a liderança manda em massa. Eu queria saber por que as favelas do Comando Vermelho não votam no PSOL. Não, porque é isso, a argumentação é que o traficante vendeu os votos para políticos de direita, e aí por isso... Mas por que vai vender para políticos de direita? Eu também não entendi, porque ele vai lotear o batalhão e a delegacia para a milícia. Ninguém defende mais o Comando Vermelho do que o PSOL. Pois é. Tem foto praticamente, você fala, né? Assim, no efeito prático, efeito concreto. Eu nunca vi uma foto do Marcelo Freixo abraçado com 3 ou 4 policiais fazendo ronda. Mas eu já vi ele com o Tuxinha, com a turma toda, todo mundo em volta, e ele abraçado com eles. O cara do Comando Vermelho pega o telefone e liga à Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e em meia hora está lá no presídio. Esse fenômeno só acontece com o Comando Vermelho. Ô Rubem, algumas pessoas questionaram, né, esse seu número, de onde você teria tirado, que 92% das pessoas são a favor da redução da maioridade penal, mas você veja, o próprio Fernando Nogueira, que participou com a gente, que é professor de processo penal, direito penal, e milita nos direitos humanos e no direito penal mínimo, ele reconheceu, no artigo dele fala isso mesmo. Aliás, eu acho que ele comentou na sua participação na semana passada. Ele falou, embora eu seja contra, mas o número é esse mesmo. Infelizmente, a gente tem que ver que a nossa posição é francamente minoritária. Aí você falava dessa questão aí, Rubem, desse veto, né, a votação na Zona Oeste e tal. A gente tem que lembrar da época da eleição municipal de 2016, quando
uma pessoa ligada às milícias, que é a Carminha Jerominho, de uma família de milicianos, ela fez um desafio público ao Marcelo Freixo que ele fosse à Zona Oeste, porque ele não ia fazer campanha na Zona Oeste e dizia que ele não podia ir porque estava sob risco, que ele seria morto pelos milicianos. Ela falou, não, você vem aqui de dia, pode ver com a sua segurança, o que você tem medo é que você seria vaiado pela população e isso pegaria muito mal, porque pretensamente você quer livrar essas pessoas da sua da opressão que você diz que elas vivem, que é a opressão mesmo, mas enfim, que elas talvez saibam que saindo daquilo a escolha é pior ainda, né? A escolha entre, desculpa a comparação de mau gosto, mas é entre você estar padecendo de AIDS, né, de SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida, ou do câncer, enfim, você é aquela coisa, é uma coisa terrível, né? Mas é uma escolha trágica de qualquer maneira. Então, nesse caso, realmente isso é complicado, né, Rubem? Então, você realmente não acredita nessa questão de que há um veto à votação? Não acredito, não existe, é mentira, é balela. Muito menos que pudessem cobrar essa votação e então explicar por que o pessoal não tem voto na Rocinha, que é do Comando Vermelho, né? Olha só, o que acontece, eu vou falar um fato real para você. O que existe muito nessas comunidades é a prostituição do voto. E eu vou te contar um caso real. Aqui em Itaboraí existe um complexo criminoso do Comando Vermelho, de nome já no Estado, infelizmente. A gente só tem repercussão negativa, né? A única coisa que a gente tem importante é coisa negativa. Então é o seguinte, é o Complexo da Reta. O meu ex-sogro foi candidato em 2000, se não me engano, a vereador. Ele já tinha sido eleito vereador. E ele foi lá dentro e, na época, eu ajudei ele na campanha, fiz o que pude lá, e ele manteve durante 6 meses, na época as campanhas eram mais longas, ele manteve durante 6 meses um programa lá assistencial, com a líder comunitária, com tudo, e no final chegou e falou que é o seguinte, que ele tinha que pagar tantas bocas de urna. Foi cobrado na época, acho que R$30 cada uma, foi isso mesmo na época. Era 20% talvez do salário mínimo. Tá? Cada boca de urna custaria tanto, ver quanto que eles poderiam arrumar. E, no entanto, ele foi lá, ele arrumou um dinheiro, deu lá para ela, para ajudar lá na boca de urna, e o número de votos que ele teve foi 10 vezes menor do que o projetado. E eles faziam isso com 20, 30 candidatos. O que eu quero te dizer é o seguinte, o mesmo título de eleitor nessas comunidades, eles vendem um voto 5 vezes. É verdade. É verdade. É outra realidade, é outro Rochedo de Gibraltar. Você não precisa gostar ou não gostar dele. Eu vou falar, afinal, o voto é secreto. Você pode vender, mas quem que vai conferir se você entregou ou não a mercadoria? Exatamente. Não, e outra coisa, na Rocinha, a Rocinha não sei quanto, a Rocinha deve ter 150 mil eleitores, sei lá. Aí você me diz uma coisa, você tem um controle, você tem... Gente, aquilo ali não são as forças armadas de um ditador de filme da Netflix, não. Tá? Aquilo ali é o seguinte... o nosso candidato é tal, gente, vocês vão votar nele. Tudo bem, existe isso. Existe isso. Pode ser que esse cara tenha mais votos? Tenha. Agora, quantos votos a Cone teve lá? 20 mil? 10 mil? Era para ter. O cara libertou aquilo ali. Quer dizer, libertou não. O Comando Vermelho voltou e levou. Porque, inclusive, não era do Comando Vermelho. Ali era da ADA. Tá? O NEM da Rocinha, que manteve a Rocinha pacificada durante bastante tempo, ele não era do Comando Vermelho.
Ele era da Rubem, ADA. aí eu devo fazer o meu testemunho. Eu morava na Gávea, né? E ali, inclusive, de um dos apartamentos que eu morei na Gávea, a minha vista era pro Morro Dois Irmãos e, né, do lado, a Rocinha. Então, de vez em quando, assim, raramente, nos anos 90, anos 2000, raramente, você tinha tiroteio por isso, porque era dominado por uma facção e, às vezes, a facção rival tentava invadir. Quem mora em área de disputa de facções sabe disso. Antes do fenômeno da milícia, nos anos 90, que vira e mexe, uma tentava roubar o território da outra. Então, não era do Comando Vermelho, era da ADA, né, que é Amigos dos Amigos, e aí, quando tiraram o PP, vem o Comando Vermelho e toma, é isso? Olha, você quer a história oficial, extraoficial, a que eu ouvi falar, ou a verdadeira? A que você acha, que você julgar mais conveniente que o público conheça. Vamos dizer assim, que existe gente de farda que não honre a farda. Tem gente que usa a camisa da polícia e é bandido. Esse, para mim, é o pior de todos os bandidos. E há um patrocínio ali. O primeiro grande cisma da Rocinha acontece. Esqueci agora o nome do traficante. Teve um traficante que dominou a Rocinha por 10 anos. Foi o período mais pacífico da Rocinha. Foi ele que botou o NEM no crime, né, vamos dizer. O NEM, na biografia dele lá, ele diz que era técnico de telefonia e que ele vai na Rocinha pedir o dinheiro lá para o cara, e esse rapaz, que era bem apessoado, boa pinta, não saía do downtown ali, pertinho, tá? Na boa, todo mundo sabia quem ele era, não mexia com ninguém, ia embora, mas todo mundo sabia quem ele era. Até porque o downtown, acho que 70% da força laboral vem da Rocinha. Para quem não é do Rio de Janeiro, Downtown é um shopping center na Barra da Tijuca, ali no início da Barra, não próximo até, assim, não muito distante de onde fica a favela da Rocinha. Exatamente. Então, é o seguinte, um grupo de militares e afins e outros patrocinaram um outro cara para lá atacar aquilo ali. Aí começa a Primeira Guerra da Rocinha. Quando depois de muito, deve ser a época que você viu os tiroteios. Foi nessa época que, inclusive, esse traficante foi morto. Aí fica aquela disputa toda e emerge disso tudo o NEM. O NEM faz a mesma linha, vamos dizer, de governança desse outro traficante, que eu esqueço o nome dele agora. Tá? Faz essa mesma linha. Só que, vendo os erros do outro, foi mais duro. Que o outro disse que o outro era muito confiado mesmo, acreditava em todo mundo, não tinha problema nenhum, não. Tanto é que na Rocinha era a ordem. Isso que eu estou falando não é torcida, não é nada, isso é a realidade. Por exemplo, era proibido o uso de armas ostensivas, ninguém via ninguém armado, ninguém. O armamento ficava escondido como se fosse uma força de elite para intervir em alguma coisa. E durante o período do NEM acontece aquilo ali. Por pressão, vão para lá para pacificar aquilo ali, para colocar o PP. É quando prendem o NEM. Aí depois acontece a história do Amarildo. Por quê? A Rocinha vendia 10, 20 quilos de cocaína por semana e parou de vender. O maior prejudicado não foi aquele cara que vende a trouxinha, o estica, o outro não. O grande prejudicado é o cara que vende 20 quilos, o matuto. Esse perdeu o mercado. Esse se movimentou e conseguiu implodir o PP. Tá? Implodir o processo da UPP. E o Comando Vermelho entra para lá agora, e aí tem enfrentamento toda hora, tem todo esse tipo de problema. Agora, a atuação do tráfico na Rocinha não é... Inclusive é o seguinte, a atuação do tráfico nas favelas da Zona Sul é diferente da atuação do tráfico nas favelas da Zona Norte. Elas são muito mais cruéis na Zona Norte. Claro, porque não chega nem ao noticiário, né? Menos ainda. Exatamente. Se você mencionou o traficante NEM, aí eu não posso esquecer, eu já fico até rindo aqui, um artigo que foi muito zoado nas redes sociais de 2011,
eu acho que nessa altura ela é colunista, mas eu acho que hoje em dia ela é editora da revista Época, a senhora Ruth de Aquino, que é que eu vou colocar na tela, me dá até sensação de lembrar. É aqui, ó, Meu Encontro com Nem. Nesse artigo, você vai ver primeiro assim, por que foi muito zoado? Porque quem já leu, né, eu acredito que muita gente já tenha lido conto erótico na internet, é praticamente, você sente a vibe que ela sentiu quando ela subiu o morro para conversar com o Nen, aquela coisa, entendeu? Você sente, entendeu? Uma coisa esquisita. E por isso foi muito Princesinha Zona Sul. foi muito zoado na época. Mas, assim, vendo esse artigo, tirando esse caráter ali que parece um conto erótico, né, a narração, só não chegou a parte que, né, quando a coisa acontece. Mas a preparativa ali parece todo um conto erótico. Ela fala como ele chega suado de um jogo, que ele tava lá sem camisa, os músculos torneados, o sapato, o vestido legal, o Nike, uma coisa engraçada, assim, da maneira que ela descreve. Mas aí, superada essa parte, o que eu queria dizer assim, que você vê ali, claramente, no que ela fala da conversa das ideias, uma romantização que existe no acerto pessoal um pouco mais de classe elevada, bobô, burguês boêmio, bourgeois boêmio da Zona Sul do Rio, com relação ao traficante, sendo aquele Robin Hood, o que faz, entendeu, tal, blá, blá. Enfim, você fica claro nesse artigo da onde vem essa visão um pouco, né, que passa paternalista com relação ao tráfico. Então, mais uma vez, esse artigo aqui de 2011, Meu Encontro com Nem, da Ruth de Aquino, que até acendeu aí, virou até editora da revista depois disso, né? Rubem Gonzalez. O Sucote aqui, eu tenho uma olhadinha no bate-papo, ele lembrou, foi o Lulu. O Lulu que era o cara que mandou na negócio. E depois o Dudu, que não é o Lulu, o Dudu toma a Rocinha naquela guerra toda e depois aparece o Nem. Tá? O que ocorre é o seguinte, o Lulu foi morto fugindo pela mata num confronto com o Bop. Ele fugindo por cima com a mata, com a guarda pessoal dele, foram lá, foram mortos 4 ou 5, tá? E eles morreram nesse confronto. É o que eu falei assim, Rochedo de Gibraltar, né? Vamos usar esse negócio, é imutável, tá lá. Então é o seguinte, o que acontece? Efetivamente, o NEM era isso que ela estava falando. Mas o NEM, a essa altura do campeonato, ele não era regra, ele era exceção. Porque aí é um assunto que eu iria abordar hoje e não abordei. A gente começou a conversar, porque o assunto é instigante. E é o seguinte, as pessoas, sabe aquele negócio, fala assim, eu não quero ver não, mas a pessoa vai dar uma olhada. Rubens, se você conseguir abordar o assunto em mais 5, 6 minutos, dá para falar hoje, senão a gente continua essa conversa na semana que vem. Vai ter que continuar semana que vem. Nós estamos parecendo, sabe o quê? Programa fajuto de domingo aqui, que o cara fica falando assim, espera que eu já falei, acabou o tempo, olha, semana que vem a gente traz o negócio. Não, mas é verdade, é verdade. Os números falaciosos que existem no Rio de Janeiro, e eu quero falar exatamente sobre a colombinização do Rio de Janeiro. Por que é que nós viramos isso? E eu quero, quando você for falar da colombianização, se você introduzir agora com a semana que vem, que você explique direitinho a história, por que o Brizola, que ficou com a fama como a pessoa que criou a violência, que era o amigo do tráfico, o pessoal dizia que no governo Brizola a polícia não sobe morro, porque a Neuzinha tinha que pegar a partida dela e tal, e que até hoje se perpetuou, e até hoje no Rio de Janeiro, você entra num batalhão e tal, o pessoal vai dizer que quem criou o tráfico de drogas e a violência no Rio foi o Brizola, e eu queria que você refletisse até do impacto disso quando cola, porque certamente colou, infelizmente, colou no Brizola, e foi uma das coisas que levou ele àquele declínio político nos anos 90. Então, eu queria que você abordasse essa questão da colombinização, você vai abordar que não foi no período do Brizola, e explicasse como conseguiram fazer essa fake news de dizer que a culpa do tráfico é do Leonel de Moura Brizola. Isso daí corrobora mais ainda o meu último vídeo, que eu falo sobre a guerra híbrida. Isso é guerra híbrida. Os exemplos de guerra híbrida vêm a toda hora para a gente, a todo momento. Então, são os falsos positivos, são a pós-verdade. É aquele 1984, de George Orwell. É a síntese. Tá? Eurásia, Europa e Oceania. O cara estava em guerra, o cara participou da guerra, mas aí quando ele vai lá ver a história, fala assim, peraí, nós somos aliados sempre, nós nunca lutamos um contra o outro. Por quê? Porque existiam os revisores que toda hora estavam reescrevendo a história. Fantástico.
Então é o seguinte, a colombinização da droga no Rio de Janeiro, quer dizer, o fim do traficante romântico acontece no governo Moreira Franco, que ironicamente veio, as pessoas não lembram, né, que ele veio para o seguinte, ele ia acabar com a violência no Rio de Janeiro em 6 meses. Na campanha de 86, com isso ele conseguiu derrotar um candidato melhor impossível, Darcy Ribeiro, na eleição ali em 1986, e eu tenho que dar um testemunho que é o seguinte, o traficante Escadinha, que era o maior chefe do Comando Vermelho naquele momento, ele foi preso, até aquele que fez aquela fuga cinematográfica do presídio da Ilha Grande, saindo de helicóptero, isso foi muito noticiado no início dos anos 90, o traficante Escadinha, quando estava preso, ele escreveu a biografia dele, e lá ele relata a esse livro que naquela eleição eles receberam dinheiro do pessoal da campanha do Moreira Franco para tocar o terror na reta final, porque o Moreira Franco vinha montado nisso, que ele ia acabar com a violência era do Brizola, e aí para conduzir o pessoal à urna e votar lá no Moreira Franco, eles pagaram os traficantes, receberam dinheiro para tocar o terror ali na reta final. Então você vê como funciona. E quem foi esse elemento de ligação do Moreira Franco com eles? Isso eu não sei. Você sabe? Eu posso te dizer que é o seguinte, que o pai do Escadinha, o chileno, que ele era chileno, tá? Ele era comunista. Ele era comunista. Tanto é que os ideais comunistas tinham mais ou menos no Escadinha e no irmão dele. Tá? Paulo Maluco, acho que é o Paulo Maluco que é irmão dele, se não me engano. Os dois eram o chefe do Morro do Juramento, tudo isso aí, o chileno, e eles realmente faziam esse assistencialismo. E o PCdoB faz parte da base de apoio de Moreira Franco, ele é um dos partidos coligados no governo a coligação que levou o governo Moreira Franco ao poder tinha Fernando Gabeira como anticandidato pelo PT. Lembrando que o PT foi fundamental, era uma eleição em um turno apenas. Então, quem chegasse primeiro, dividindo a esquerda, realmente quem chegasse primeiro ganhava, e com isso o PT lançando uma candidatura extremamente agressiva com relação ao Darcy Ribeiro e ao brizolismo, ajudaram, de fato, a eleger o Wellington Moreira Franco. Numa época com muito menos partidos, eles criaram uma frente com 8 ou 9 partidos, e o PCdoB fazia parte dessa frente, e a ala comunista do PMDB também. Mário Lago fazia propaganda para Moreira Franco. Ivone Lara fez a música. O Rio já foi tão bonito, hoje anda tão abandonado, e blá, 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 blá. Eu vou lembrar da musiquinha inteira. Tá? Terminava no refrão, o nome dele é Moreira, era isso aí. Eu lembro, era criança, mas eu lembro. Ele é franco, seguro e capaz. Após 15 de novembro, não iremos sofrer nunca mais. Olha que vaticínio. Em 86, a dona Ivone Lara, tá, junto com o Mário Lago, diziam que a gente não ia sofrer nunca mais. Era só eleger o Moreira. Estava tudo resolvido. Olha que quadro nós chegamos. O Temer parece que partilha dessa mesma opinião. Oi? O Michel Temer parece que partilha dessa mesma opinião. Idêntica, a mesma. Ele também acha a mesma coisa. Ô Rubem, então deixa aí para fechar um teaser então para a semana que vem, para essa questão da colombianização e de como conseguiram colar, fazer uma tática híbrida e colar essa história de que o tráfico seria associado ao Leonel Brizola, ao governo dele, e à política de direitos humanos. Isso daí, a super bonder disso tudo é a New Left. Porque a direita usa a esquerda para colar o seu discurso no povo. A primeira coisa que você tem que entender, olha só, eu me considero hoje, pela vivência, como uma pessoa capaz de mexer com estratégia de política. Especializado em quê? Em Brasil, especializado nisso aqui. Então é o seguinte, a esquerda representa 10%, 15% da população e a direita organizada não mais do que isso. 70% está seguindo fluxo. Não é de esquerda, não é de direita, não é de nada. Você tem o papel de ir lá e cooptar esse pessoal. Agora, para cooptar esse pessoal, você tem que ter o perfil dele.
A direita faz esse trabalho bem feito. Ela vê o perfil desses 70% que estão aqui, que não tem partido, que não é bolsonarista, não é bolsominion, não é lulista, não é PT-nazi, não é nada. Ele é aqui. Está aqui, 70%. E estão lá. O que acontece? Os 15% da esquerda vêm aqui, manda eles sentarem e falar assim, olha, senta que eu vou te ensinar. Você é um bosta, você está errado, você é isso, você é aquilo, isso que... Mas eu penso isso, você não pensa nada. Quem pensa aqui sou eu sou formado. Tá? Eu sou habilitado, você não é, você não estudou, você é ignorante. Essa é a esquerda, indo lá falar com esses 70%, que você precisa deles para tomar o poder. A direita chega lá e finge que aceita aquilo tudo. Não, é isso mesmo. Não, está certo, você está certo, eu concordo com você. É isso mesmo. Eu sempre falei, falta à esquerda vender ilusão e vender a realidade daquele povo. Aí o cara virou para mim, professor Leão, tá? Foi candidato a prefeito pelo PT em Itaboraí, você está querendo que eu engane o povo? Eu falei assim, tecnicamente sim. Mas só que você está querendo enganar o povo para o bem. Você quer o bem dele. O cara da direita vai lá, você chega, eu falei assim, eu usei até o simples, eu falei assim, na época ele foi candidato e o Sérgio, que era médico aqui ligado à direita aqui em Itaboraí, e dou até muito bem com os dois, né? Foi candidato também. Eu falei assim, a diferença sua para o Sérgio é o seguinte, se você chegar na reta, que na época não tinha esse tráfico todo, ele foi candidato há uns 20 anos atrás, eu falei assim, se você chegar na reta, Leão, e fizer um discurso para aquele pessoal, o pessoal vai vir para você com um monte de demanda. E você vai dizer para o cara, você vai fazer um estudo técnico dizendo que isso aqui não é possível. Você vai ser até honesto com as pessoas, mas você vai perder todo e qualquer atrativo. Tá? Se você quer mudar a vida dessas pessoas, você tem que entrar na mente delas. Você tem que concordar com elas, você tem que entrar no meio delas e vir direcionando ela para o seu eixo. Não adianta você ser impositivo. O Sérgio vai chegar aqui nesse lugar, vai concordar com todo mundo, não vai fazer nada por eles, e daqui a 4 anos eles estão na mesma situação. Tá? Ele vai concordar com tudo, tudo, tudo. Não deu outra. Quando deu a eleição lá deve ter tido 95% dos votos para o Sérgio e 5% ou 3% para o Leão. Que é a realidade. Você tem que trabalhar com a realidade. É o que eu falei assim, você é miliciano? Se alguém quiser me chamar de miliciano, estou pouco ligando. Tá? Eu enfrento a realidade, eu falo o que é, o que está acontecendo nesse Estado, o que está acontecendo nesse Brasil. Todo mundo da esquerda comprou o pacote prontinho, que é o seguinte, é isso que eu vou abordar nesse outro programa, saindo da colombinização, a gente vai para a realidade dos números. Olha, você tendo inclusão econômica, você dividiu renda, acabou o problema da violência. Mentira. Mentira, não é assim. Quem dera que fosse tão simples quanto isso. Eu vou provar com números que isso aí acontece numa certa base, num certo extrato. Mas no global, no geral, num país tão carente quanto o nosso, desse tamanho, dessa proporção, não acontece. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Talvez, Rubens, chegando a um ideal de distribuição de renda, até possa acontecer. Agora, antes de melhorar, piora, né? Tem uma piora antes de melhorar quando você tem um afluxo de riqueza. Muito grande. Muito grande. O que não quer dizer de forma nenhuma que você seja contra a distribuição de renda, não é isso? Pelo amor de Deus, ninguém é mais a favor do que eu. Ninguém é mais a favor do que eu. Eu estou falando o seguinte, quando você toma uma ação, você tem que mitigar as reações daquela ação. E você não ficar correndo atrás de falsos positivos e falsos negativos. O grande problema do que é a esquerda, por isso que eu falei assim, eu pulei fora. Eu, ao invés de ficar perdendo meu tempo com essa New Left, falei assim, olha, eu não sou de esquerda nem de direita. Eu sou nacionalista. Olha, cuidado, daqui a pouco você vai ficar com o mesmo discurso da Tabata. Não, mas ela não é nacionalista, é a diferença. Peraí, mas olha só. Ontem, inclusive, desculpe citar o nome aqui, o Marcelo mandou para mim, o Miguel do Rosário defendendo a Tabata.
Mas ela tem um time muito maior, não foi só isso, não. Aí o não, mas o Luiz que eu acho... Nassif também defendeu outras pessoas, ela tá com uma equipe boa aí. Tutti buona gente, tutti buona gente, tutti buona gente, tá? Todos eles tinham um papel, dava para arrumar um papel no Poderoso Chefão, tá? Então é o seguinte, ele lança sem o mínimo pudor, tá? Ele lança sem o mínimo pudor o manualzinho do que a Tabata é para ser. Ela é a favor do casamento, ok? Então ela é de esquerda. Ela é a favor de... Aquela continha que eu falei com você a semana passada aqui... Ela estão fazendo checklist para ela, né? Exatamente. Não, mas é o que eu falei. Eu estava falando, Carlos, a semana passada sobre isso aí. A New Left, ninguém deu autorização para eles criaram um checklist para você. Por favor, Carlos Krebs, me diz uma coisa, você é de esquerda. Então é o seguinte, você é a favor disso? Não, então você não é, você é fascista. Fascista, sai fora. Sai fora. Aí eu falo assim, vem cá, quem te deu esse poder? Quem te otorgou esse poder para chegar aqui da esquerda? Foi a história? Não. Eu acho que quem te dá... Não, quem deu esse poder, Rubem, é esse pessoal que fica segurando o celular ou fica atrás da tela do computador, porque o computador tem um sistema binário 0 e 1. E as pessoas acham que são esse sistema binário 0 e 1. Ô Rubem, olha só, a conversa tá ótima, eu por mim ficava 3 horas, 4 horas aqui, mas a gente tem que encerrar porque a gente tá passando de 2 horas. Então, conclui aí, mas deixando esse teaser, essa provocação, esse gostinho de quero mais pra semana que vem, com a colombização e a fake news que abateu a carreira política do Leonel Brizola. Uma das coisas que abateu a carreira política do Brizola, né? O Brizola tinha um problema da idade. Tá? Então é o seguinte, o Brizola só tinha um tiro para dar, na realidade. Era a eleição de 89. Ele perdeu aquela ali, provavelmente, e quando ele acaba aquilo ali, ele dá o apoio incondicional ao Lula e ali ele morre. Quando ele dá o apoio incondicional ao Lula, ele morre. Ele dá o cetro, toma. Entregou o cetro para a nova esquerda. A realidade é essa. Politicamente é isso aí. Agora, o estrago que foi feito dele com a segurança, mas exatamente por causa da retórica da esquerda. A retórica da New Left é que fez isso aderir. A direita jogou, mas a cola é essa retórica da esquerda, tá? Que simplesmente não encontra eco no povo. Não encontra eco na hora da votação, na hora da eleição. Tanto é que é o seguinte, o Lula passou por esse fenômeno. 2007 é esse fenômeno. O Lula recuperando as economias do Brasil, dando um upgrade na situação, dando um cavalo de pau à beira do abismo, e deu. Tá? As pessoas esquecem como a gente entrou em 2003. Eu tenho uma memória muito boa. Eu vivi aquilo ali. E a sua memória boa vai ser muito explorada quando a gente voltar à colombização na semana que vem. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei tudo que você vai poder falar em público, Rubem, porque a gente já conversou sobre isso. É assim, eu adoro essas coisas da história, né, de saber como é que foi. Tem personagens aí, figurões internacionais do tráfico, passando o carnaval no Rio. Eu não sei tudo que você vai poder contar. Eu espero que seja o máximo possível, porque eu tenho certeza... Mas a gente quando não quer falar alguma coisa, a gente fala assim, teve uma autoridade, teve um delegado que participou disso. Então maravilha. Então, o pessoal, a mensagem vai passar, embora talvez não possa vir um nome ou outro, mas a mensagem... O nome do Pablo Escobar, a gente vai poder esse falar. Sim, o Pablo Escobar, esse pode falar que até porque já está morto, né? Mas então... Exatamente. Então, tenho certeza que todo mundo vai voltar aqui na segunda-feira que vem a partir das 7 para te ouvir, mas por favor, chegue até antes. Ouça aí o Felipe Quintas, que a mensagem dele é tão importante quanto como você viu hoje de manhã. Rubem Gonzalez, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. A gente aguarda você na semana que vem. E eu concordo com você. Eu falei hoje que você era polêmico. Você não é polêmico. Você divide opiniões. Isso é diferente de ser polêmico. E assim, infelizmente, para quem não partilha da sua visão, você divide opiniões, não é meio a meio, não. Você divide opiniões 90-10,
no todo da sociedade brasileira, se não mais. Né? Se não mais. Infelizmente, para mim, eu gosto do direito, eu concordo com o direito penal mínimo, com a política de direitos humanos, mas eu sei que a minha visão está longe de ser majoritária, eu não sei como, defendendo o que eu acho certo, eu poderia chegar ao poder. Até por isso, eu não me candidato sequer a deputado, que é eleição proporcional, que dirá, então, eleição majoritária, voto majoritário, maioria da população. Então, eu posso fazer esse proselitismo, porque eu não estou disputando. Agora, se eu fosse disputar, que eu não vou, talvez eu não pudesse. Eu vou te desafiar uma coisa, hein? Que é um desafio. Fala. Um dia você me entrevista. Para saber o que eu acho. Muito bem. E não análise, é só... Exatamente. Tudo que esse pessoal quer, eu também quero. A pauta dos identitários é todinha minha. Mas não pela ótica dele. Pela ótica abrangente. Eu sou contra a milícia, eu sou contra tráfico, eu sou contra tudo isso aí. São todos criminosos para mim. Todos eles. O miliciano é criminoso, o traficante é criminoso, tudo isso aí, tá? Tudo. As pessoas confundem você quando você faz uma análise. É o que eu falei, o cara atira no mensageiro antes de escutar a mensagem. Ô Rubens, você falando agora, a gente já não tem tempo mesmo, mas só lembrando isso, algumas pessoas diziam o seguinte: é mais perversa a milícia do que o tráfico, porque a milícia tem conexões com o aparelho do Estado. Como se o tráfico não tivesse, né? O Rubem Gonzalez, que é do Rio de Janeiro, sabe, minha gente. Peraí. As pessoas são delirantes. Olha só, para o delirante não adianta. Rapaz, o cara ser delirante, o cara negar a realidade dos fatos, é terrível. Leva a isso. Esse pessoal está no limbo. O pessoal está no limiar dele, 5%. É aquilo ali. A única coisa que pode passar coligado com alguém é a cláusula de barreira. Mais nada. Vão continuar fazendo aquele ciclo ali. Eles não querem mudar nada. Eles querem ficar ali. Aquilo ali faz bem para eles. Só. É um gueto. É isso aí. Rubem Gonzalez. Lembrando que os carneirinhos também pulam a cláusula de barreira, né? Exatamente. Tem isso aí. E ninguém dorme contando eles. É isso aí. Então, hoje a gente concluiu, mas certamente a gente continua na semana que vem.